Boa noite, sejam bem-vindos, né? Eu sou Jéssica e nesse programa eu ajudo vocês a terem sucesso nos atendimentos psicológicos infantil. Eu sou Jéssica Pelissari, psicóloga especialista em neuropsicologia. E hoje a gente vai falar formas que tem para você conquistar pacientes em avaliação neuropsicológica. Eu comecei e eu não tinha muitos pacientes, né? E eu fui estudando, vendo possibilidades para eu conquistar pacientes em avaliação neuropsicológica. E eu vou passar um pouquinho para vocês e eu espero ajudar, tá bom? Bom, como é conquistar pacientes, né? Como que você, psicólogo, você pode conquistar pacientes para fazer avaliação neuropsicológica infantil? Eu vou contar uma história para vocês de como eu comecei e como que foi. No meu início foi bem difícil. Eu não tinha pacientes de avaliação neuropsicológica, né? Eu sempre quis fazer avaliação, né? Eu já contei um pouquinho da minha história para vocês, eu sempre quis. Mas quando eu comecei meus atendimentos psicológicos, eu não tinha... achei que eu ia ter um lugar para atender e estava tudo certo e eu ia ter pacientes. Mas, gente, às vezes não é assim. Não sei se para vocês foi, porque para mim não foi. Mas mesmo assim, eu lembro que no dia que eu peguei meu registro, eu postei que eu ia começar a atender no meu Facebook mesmo, pessoal. E isso me trouxe um paciente no mesmo dia. No outro dia eu tinha um paciente. Eu fui atender, arranjei o lugar, porque eu não tinha nem arranjado ainda. Eu estava vendo as questões de anamnese, né? Eu estava organizando documentação e fui atender. Eu atendi esse primeiro paciente, e por um tempo ainda semanal, e eu conquistei ele, eu consegui ter evolução desse paciente. Isso foi muito bom para mim. Só que mesmo assim eu precisava de mais, né? Eu tinha um paciente em psicoterapia, eu tinha acabado de me formar, então tinha meses que eu tinha me formado, e eu fui pensar as formas que eu podia. E aí eu pensei em fazer um Instagram profissional, é esse que estamos falando, então ele já tem um tempinho esse Instagram, e fui pesquisar, né, outras formas que eu tinha de fazer parcerias, né. Eu não sabia mexer no Instagram, eu fui aprendendo ao longo do tempo, e isso foi me trazendo pacientes. Só que eu queria mais. Aí eu pensei em fazer parcerias. Eu falei, com quem eu vou fazer parcerias? Eu fui nos sindicatos da cidade e fiz parcerias, né, de desconto. Isso me trouxe coisas boas, me trouxe muitos pacientes. Um paciente foi indicando o outro, eu fui tendo evolução nos atendimentos, isso me trouxe muita coisa boa. Eu tive paciente, eu tive evolução e eu fiquei muito bem com isso. Só que ainda eu não estava onde eu queria. O que eu podia fazer? Onde que eu podia ir para eu ter resultado, né, com esses meus pacientes em avaliação neuropsicológica, né? Porque era isso que eu queria. Eu queria fazer avaliação neuropsicológica. E eu fui. Então, eu comecei, além das redes sociais, que é o que eu fazia, eu fui estudar sobre isso. Eu fiz parceria no sindicato, e o sindicato às vezes encaminhava, né? Quando alguém solicitava, eles mandavam, mas eu tinha um desconto, mas ninguém buscava avaliação, até porque muita gente não sabe o que é avaliação neuropsicológica. A gente está educando ainda, né, a sociedade a entender a importância disso. E por isso que eu gosto muito de falar de avaliação neuropsicológica, eu falo muito aqui no meu perfil para vocês psicólogos, porque é vocês que têm que ter essa visão de olhar e falar a importância disso, como eu tenho e falo isso com outros profissionais como vocês, né? E eu queria avaliar. Eu tinha paciente em psicoterapia, estava legal, estava indo bem, mas eu queria avaliar. E eu não tinha nenhum paciente de avaliação. Eu lembro que eu fiz o estágio, da pós eu não tinha. E eu precisava ter um paciente, né? E eu pensei, eu preciso fazer outra parceria, mas as parcerias que eu tinha feito não tinha dado certo. Não deu certo para o meu objetivo, tá, gente? Tinha parceria, mas ela não tinha dado certo para o meu objetivo, que o meu objetivo era avaliar. E não tinha dado certo. E eu comecei a estudar, olhar as formas éticas de falar do meu trabalho.
Só que na época que eu fiz isso, não existia rede social da forma que existe hoje, não existia curso online, alguns cursos eram presenciais, então eu já ficava muito tempo fora, porque eu fazia pós. Então, eu não conseguia fazer cursos, eu fui estudando, peguei alguns cursos de marketing e trouxe para o meu perfil, né? Eu trouxe para o meu perfil pensando no sentido assim, eu vou trazer da forma que eu sei fazer. E fui estudando. E eu lembro que, vendo e estudando, uma pessoa me perguntou, qual nicho de atuação você atua? E aí eu respondi para essa pessoa assim, não, eu não preciso de ter nicho, eu vou avaliar. E a avaliação, eu posso avaliar quem eu quiser. A gente sabe que, enquanto neuropsicólogos, a gente pode avaliar crianças de menos de 1 ano até idoso. Então, não tem idade, né, para a gente avaliar. Então, eu podia avaliar quem eu quisesse. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe também que para a gente avaliar, a gente precisa ter um nicho de atuação, né? Por que ter um nicho de atuação? Porque neuropsicólogos compram testes. E os testes psicológicos, eu não consigo comprar um teste que é de criança para aplicar em idoso. Ou vice-versa, né? A gente sabe que tem as faixas etárias. Mas eu achava que eu não precisava de nicho de atuação. Eu achei que eu podia avaliar, assim como eu fazia com a psicoterapia, porque eu atendia adultos e eu também atendia criança. Eu só não atendia idoso na psicoterapia, mas eu atendia. Então eu achava que não tinha problema, mesmo sabendo dos testes, mesmo tendo estudado. E eu ficava muito indignada, porque eu sempre estudei muito, sempre me dediquei muito, e eu não conseguia que as pessoas vissem a importância da avaliação neuropsicológica. Às vezes eu ficava muito chateada com isso, né? Que por que as pessoas não entendem a importância da avaliação? Até psicólogos às vezes eu via que não tinha e eu ficava chateada. E eu cada vez mais querendo mostrar para as pessoas, mas mesmo sem ter um nicho. O nicho a gente vai falar mais para frente, outras lives a gente pode falar, né? Do nicho de atuação, que é uma coisa muito importante para a gente, neuropsicólogo. Mas hoje eu vou falar para vocês as 3 parcerias que eu fiz, que deu certo e que você pode usar também, né? Para você ter resultado nos seus atendimentos, né? Infantil, em avaliação neuropsicológica. Como eu estava falando, avaliação, poucas pessoas sabem a importância, o que é uma avaliação, às vezes, e com isso, ninguém caminhava, porque ninguém sabia. E eu fiz 3 parcerias. Eu comecei, uma pessoa falou comigo, além de você ter nicho, você precisa ter parceria. Eu falei, mas gente, as parcerias que eu fiz antes não deu certo. Eu fiz parcerias com o sindicato e não deu certo. Para que eu ter parceria? Ninguém me mandou avaliação neuropsicológica. Mas por que ninguém me mandou? Porque eu estava buscando um lugar errado. Eu não sabia, né? Porque como eu não tinha nicho, e eu achava que eu podia avaliar e atender todos os tipos, para mim não tinha problema. Então eu entendi que eu estava buscando um lugar errado e que eu que precisava pensar nas parcerias que fizesse. E hoje eu fiz 3 parcerias que eu tenho até hoje, que me ajudou muito, mas que pode ajudar também você, psicólogo, que está no início da carreira, que às vezes quer ter um psicólogo, né? Quer ter uma avaliação, quer ter pacientes em avaliação e não tem. Eu vou falar as 3 coisas que eu fiz. A primeira delas é ter paciente, ter médicos, né? Encaminhamentos de médico, mas parcerias com médico pediatra. Porque a gente pensa, se a gente tem uma criança, onde estão essas crianças? Qualquer médico vai levar, né? Qualquer pai leva a criança no médico pediatra. A segunda parceria que eu fiz foi médicos neurologistas e psiquiatras. E a terceira parceria que eu fiz foi em escolas, né? E eu vou especificar cada uma delas. Por que eu fiz essas parcerias? Fiz outras, mas essas foram as principais. Porque é onde estão as crianças, né? E aí a gente entra aqui mais uma vez naquela questão. Essas parcerias são para os médicos encaminharem, para essas crianças terem a avaliação da forma correta, para ter um diagnóstico se tiver, ou se não tiver tudo bem também, e para evoluir. A gente sempre bate nessa tecla. Qual é o meu objetivo? Evolução do desenvolvimento.
humano, né, das crianças. Então, a avaliação neuropsicológica não é para ter um diagnóstico, é sim para evoluir essas crianças. Então, eu bato sempre nessa tecla. Então, eu fui no médico, neurologista, médico pediatra e escolas. Vamos lá, os médicos pediatras, o que eu fiz? Eu peguei meu cartão e fui em cada médico, né? Às vezes, a gente sabe que os médicos, às vezes, não tem como, né, ficar sempre atendendo a gente, porque eles trabalham muito, né? Mas eu peguei meu cartão, fui nas clínicas, entrei em contato no Instagram, alguns, e expliquei que eu fazia avaliação neuropsicológica, me apresentei para eles, alguns pelo WhatsApp, alguns pelo Instagram, e perguntei se eu podia deixar cartão para eles me indicarem quando houvesse necessidade. A gente pensa que o médico pediatra é em primeiro lugar, porque o pai, ele vai levar essa criança no pediatra, né? Em geral, os pais levam as crianças no pediatra. E aí, o pediatra, ele observa essas questões de cognitivas, uma dificuldade, ele observa, né? E ele encaminha para fazer avaliação, ele encaminha para o neurologista, ele encaminha para outros profissionais, quando ele achar necessário. E essas parcerias, mais uma vez voltando, não é para você ter pacientes, é para quando o médico perceber, saber que você está ali, entendeu? Como consequência, você vai ter mais paciente. E aí, assim, os médicos começaram a me encaminhar, pediatras, porque eles entenderam a importância disso, às vezes nem sabia que tinha, né? Eu moro numa cidade pequena, então, às vezes eles nem sabiam que tinha neuropsicólogo. Então, é importante você ter esses contatos, né? E a segunda foi médicos neurologistas e psiquiatras. A gente passa para um pediatra. Se ele achar necessário, tem alguma coisa, ele encaminha para o neurologista ou psiquiatra. E aí, esses médicos, às vezes, eles solicitam avaliação neuropsicológica. Para quê? Avaliação neuropsicológica? Para fazer não um diagnóstico, para solicitar o diagnóstico, para conseguir fechar um diagnóstico de uma criança. Ele tem uma suspeita diagnóstica e a avaliação ela vai fechar o diagnóstico com a avaliação, mas quem fecha o diagnóstico é o médico neurologista, porque cada criança tem um jeito de ser, né? Então, não sou eu que fecho, não é o psicólogo que fecha, quem fecha é o médico. Então, eu sempre bato nessa tecla. Quando você tem um problema de coração, você vai num cardiologista, não é? É a mesma coisa. Quando você tem um problema do neurodesenvolvimento, você vai no neurologista, ele pede para fazer avaliação. Ou você faz a avaliação e vai para o neurologista. É como se fosse um exame. Você tem glicose alta, você faz o exame de sangue. A avaliação neuropsicológica é como se fosse um exame para você entender as funções cognitivas. Se tem prejuízo, se não tem, aonde está esse prejuízo, para avaliar essa criança. E aí o médico vai fechar o diagnóstico. Eu bato nessa tecla sempre isso, tá? Então, se o pediatra ele vê dificuldade, ele pode encaminhar para mim. Para mim, assim, né, enquanto psicóloga e neuropsicóloga, ele pode encaminhar para o neurologista, para o psiquiatra. E eu também posso encaminhar para esses outros profissionais. Então, são parcerias. Essas parcerias é para mostrar, olha, eu estou na cidade, eu posso atender se você precisar. Porque, às vezes, nem pessoas para encaminhar eles têm, né? Porque a gente sabe que, às vezes, não tem, né? Eu sempre falo isso. Ser psicóloga é muito bom, porque eu sou psicóloga, mas ser neuropsicólogo, você tem um olhar diferente, né? E eu não tô aqui desmerecendo psicólogos, pelo contrário, eu sei o quanto é importante o trabalho de vocês, assim como eu também faço o trabalho de psicoterapia, eu estudo as duas coisas, e uma coisa complementa a outra. A neuropsicologia complementa o atendimento infantil, ela complementa. O terceiro ponto é escola. Eu fui na escola, então eu fui no médico pediatra, no médico neurologista e psiquiatra e na escola. Mas como fazer parcerias com as escolas? Então, parceria para a escola não é para encaminhar, gente, né? A gente pensa, onde estão essas crianças com dificuldade? Na escola, porque todas as crianças deveriam estar na escola, né? Estão na escola ou deveriam estar. E aí, essas questões de escola é a questão. A gente pensa, então eu vou ter um médico, eu vou atrás de um médico para ele me encaminhar, para uma escola para ele me encaminhar. Não é isso.
A escola, ela vai te orientar, ela vai te ajudar. Por quê? Porque é a escola que está 100% com essa criança. Quem está mais tempo com essa criança, às vezes até mais que o pai, é a escola, porque tem escola que é o dia todo. As parcerias que a escola, eu não falo parceria com escola particular, você pode ir em escola pública. Isso é troca de informação, gente. É você ajudar a escola, fazendo uma palestra, ajudando os professores e eles te ajudando. Porque quando você faz uma avaliação neuropsicológica, essa criança tem um diagnóstico, ela consegue ajudar, você consegue ajudar essa criança, ela melhora na escola, é consequência. A escola é consequência do seu trabalho. Então, o processo do neuropsicólogo com a escola é importantíssimo. Com o médico é importantíssimo, com o pediatra, com o neurologista, com o psiquiatra, para as pessoas que fazem acompanhamento com essa criança. Às vezes, ele vai primeiro para um pediatra e depois vai para você. Às vezes, ele vai para o neurologista. Às vezes, ele vem da escola para você. E você precisa ter essa parceria, né? E quando eu falo parceria, não é só para alguém te encaminhar, não. É para saber se um dia precisar, você tá ali. E para ajudar essa criança. Eu sempre bato nessa tecla que nós, neuropsicólogos, a gente tem que ter essa visão de ajudar essa criança. Muitas pessoas não olham isso, acham que, que a gente está aqui só para ter muitos pacientes. Não, a gente quer ter paciente, isso não é uma questão, mas a gente quer ajudar essa criança. Então, ter um neuropsicólogo, né, que oriente essa escola, que oriente o professor, qual a dificuldade que ele tem, vai ajudar a criança. Como consequência, você vai ter evolução no seu paciente. Essas 3 parcerias fizeram que eu tivesse muitos resultados. Eu tive encaminhamentos em avaliação neuropsicológica. A partir disso eu tratei, eu tive evolução, as crianças desenvolveram, uma coisa foi levando a outra, tá? E isso é muito bom. E assim, uma das coisas que eu falo para vocês, além dessas 3, vocês podem fazer outra, mas faça a parceria da forma certa, não faça uma parceria que faça como que eu fiz lá atrás, porque eu errei. Eu fiz a parceria que não era para mim, né? Eu fiz uma parceria que não trazia o que eu desejava, não estava errada a parceria, porque não trazia o meu objetivo. O meu objetivo sempre foi avaliação neuropsicológica. Sempre foi avaliação neuropsicológica. Então, quando eu tenho o objetivo de fazer avaliação neuropsicológica e eu consigo avaliar, eu consigo ter parcerias, eu consigo ter evolução nessa criança, eu consigo ter resultado comigo, né? Com os meus atendimentos, com o meu consultório, com os meus atendimentos clínicos. Eu consigo ver a forma de que essa criança consiga evoluir, né? Além da parceria. Essa troca de informação é excelente. Nós, neuropsicólogos, a gente tem que falar da importância. Eu bato muito nessa tecla. A neuropsicologia é importante para a vida do ser humano. E, às vezes, tem profissionais que não conseguem ver, né? Acho que só psicoterapia. Importantíssima a psicoterapia. A avaliação neuropsicológica não é só para fazer diagnóstico, é para entender essa criança, para ela ter evolução. E a evolução dessa criança é a partir da avaliação. Não que as crianças só têm evolução se tiver avaliação. Eu tenho uma criança com TDAH, com autismo, quando eu consigo avaliar, eu consigo entender qual é a função cognitiva que tem prejuízo, eu vou trabalhar diretamente na função cognitiva. Ah, mas essa criança já tem um diagnóstico, então não precisa avaliar. Ela precisa sim. Porque se ela tem dificuldade de atenção, eu vou estimular a atenção. Se ela tem dificuldade de memória, eu vou estimular a memória. São regras, né? Impulsividade, eu vou trabalhar essas questões. E aí, essa criança vai desenvolver da forma que ela deve desenvolver. Lógico que é o que é esperado para ela, a gente vai entender isso. Mas se eu não sei olhar para essa criança e falar que ela precisa de uma avaliação, ela vai ter uma dificuldade lá na frente. Você pode tratar uma criança em psicoterapia por anos e não entender que aquilo precisa de algo mais. Eu espero ajudar vocês, a live vai ficar aí, tá? E qualquer dúvida, eu tô no Stories, pode me perguntar. Eu espero ajudar vocês. Tchauzinho e boa noite.